está com expectativa aí daquilo que Deus vai fazer nessas quartas-feiras? Irmão, tem expectativa no teu coração? Tem que ter, amém? Avivamento não acontece se você não quiser. A gente tem uns pensamentos que acha que as coisas vão acontecer porque Deus quer que aconteça. Irmãos, a parte de Deus Ele quer, amém? Foi Deus que gerou esse anseio no teu coração. Foi Deus que gerou essa fome no teu coração. A parte dele, Ele quer. Mas se você não caminhar para fazer a tua parte, nada vai acontecer. Eu digo que muitas vezes as pessoas ficam orando ao Senhor e falam: Senhor, eu estou aqui, faz alguma coisa, faz um avivamento acontecer através de mim. E muitas vezes o Senhor Ele está dizendo assim: o que você está fazendo para que o avivamento ele venha acontecer? Uma das coisas que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração de alguns anos para cá é que avivamento não acontece se nós não fazermos a nossa parte. Irmãos, avivamento não vai acontecer com uma pessoa que não ora. Avivamento não vai acontecer com uma pessoa que não estuda a palavra do Senhor. Avivamento não vai acontecer se não houver no seu coração um anseio pela busca de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa minha vida, eu vou fazer a minha parte, amém? Então vou te perguntar de novo: tem anseio no teu coração aí? Tem ou não? Você precisa querer, amém? Nós falamos aqui, hoje que eu ministrei uma palavra aqui, hoje foi na quarta-feira que eu falei sobre Jonas, e eu disse que a primeira coisa que o Senhor Ele produz em Jonas através do arrependimento são as obras que vão acontecendo, porque, irmãos, ele procura sair da onde o peixe vomitou ele para poder ir até Nínive. Então ele quis ir para Nínive, ele se arrependeu lá atrás. Eu acredito que o primeiro avivamento que tem que acontecer nos nossos corações é nós queremos cumprir o propósito de Deus. Quem quer cumprir o propósito de Deus aí? Irmãos, quando nós queremos cumprir o propósito de Deus, quando nós somos obedientes, as coisas começam a acontecer. Então, uma pergunta que eu tenho para você nessa noite: o que você está fazendo para isso acontecer? Você quer avivamento na tua vida? A pergunta é essa: o que você está fazendo para isso acontecer? E uma das coisas que o Senhor falou muito forte ao meu coração, orando por esses dias, sobre essa campanha que nós estamos começando hoje, é que existe um fogo, irmãos, que ele nos purifica. Existe um fogo de Deus, que esse fogo de Deus ele derrama poder, autoridade e ousadia sobre nós. Eu sou prova disso, de uma ativação que o Senhor fez através de um fogo que Ele derramou sobre a minha vida. Eu estou pregando isso com anseio no meu coração e com fé que o Senhor também vai fazer na sua vida. Você crê assim ou não? Se você não crê, eu creio por você. Eu creio num fogo que o Senhor vai derramar sobre a tua vida. E vai ser um combustível de purificação em poder e ousadia, aonde você vai se levantar e você vai começar a exercer tudo aquilo que o Senhor Ele quer que você faça. Amém? Eu quero que você abra comigo lá em Isaías capítulo 6, do versículo 5 em diante. Antes de eu começar a pregar, os irmãos já estão falando lá, ó. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Nunca veio aqui, é sua primeira vez? Tem um irmão aqui, tem mais alguém? Levanta sua mão, você vai ganhar um presentinho. Tem, ó, 2 pessoas aqui no fundo. Tem uma aqui, tem mais alguém que eu não estou vendo? Mais alguém? Então, ó, tem 2 pessoas ali. Tem uma pessoa aqui. Tem mais uma aí? Tem mais uma pessoa aqui, ó. São 4 pessoas, tem mais pessoas? Olha o Fábio levantando a mão lá para ganhar presentinho. Eu queria dizer que vocês são bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Dê uma salva de palmas por essas vidas. Glória a Deus. Você tá tudo cheio de fio aí, né? Liga para mim a TV aqui, ó, só para mim ver o versículo. Glória a Deus. Todo mundo recebeu o presentinho? Amém? Vamos voltar para a palavra? Isaías capítulo 6, do versículo 5 em diante. Glória a Deus. Diz assim, ó: então gritei, ai de mim,
estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Repete comigo: por isso a sua culpa será removida, e os seus pecados serão perdoados. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por mim? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça e nós te convidamos. Repete comigo, fala assim: ó, Espírito Santo, seja bem-vindo sobre a minha vida. Espírito Santo, abre o meu entendimento, derrama sobre mim espírito de revelação e de compreensão da tua palavra. Ministra na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, isso é uma experiência que Isaías tem. A primeira coisa que Isaías começa dizendo é que ele gritou porque ele disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Irmãos, Isaías, ele sabia a respeito de algo, que ele era um homem impuro, e o fato dele ser um homem impuro e ele ter visto o Senhor, ele sabia do que isso poderia causar na vida dele. Uma das coisas que o Espírito Santo ele tem ministrado no meu coração, irmãos, e que nós precisamos aprender a diferenciar, é que existe um fogo de Deus que ele nos purifica, e nós temos que diferenciar isso, porque também existe um fogo de Deus na Bíblia onde ele traz juízo. E não é todo fogo que está dizendo na Bíblia aqui que traz juízo. Eu não creio assim, muitas pessoas não creem assim, e eu estou pregando segundo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e segundo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Irmãos, eu não estou pregando heresia aqui, porque a Bíblia fala assim que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Eu sei o fruto que a minha vida acabou produzindo por conta dessa experiência que o Senhor fez na minha vida. Então eu sei dos frutos daquilo que o Senhor, ele ministrou ao meu coração. Então você vai entender aqui que existe um fogo, que se ele não te purifica, irmãos, ele vai te destruir. Isaías compreendia isso, ele falava: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Mas a Bíblia fala assim que um anjo, ele vem e ele pega uma brasa direto do altar do Senhor, e ele pega com uma tenaz. Uma das coisas que eu acho interessante, irmãos, que é esse anjo de fogo aqui, ele não pega com a mão esse fogo que está no altar. Dá para entender uma coisa dessa? A Bíblia fala assim que ele pega com uma tenaz, e quando ele chega, ele toca aos lábios de Isaías. E a Bíblia diz que esse fogo, ele purifica os lábios de Isaías. Quem quer ser purificado pelo fogo de Deus aí? Purifica os lábios de Isaías. Ele reconhece que ele era um homem de lábios impuros. E a Bíblia diz também que é tirado a sua culpa. Repete comigo: é tirado a sua culpa, e também é perdoado os teus pecados. Então existe um fogo que ele vem, ele nos purifica, toda a culpa é tirada de nós e todos os nossos pecados são perdoados. Dá um glória a Deus por isso. Você crê nisso ou não? Amém, irmãos? Repete comigo algo agora, falando assim: ó, Deus é fogo. Repete de novo: Deus é fogo. Irmãos, a Bíblia fala que Deus é fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 12 diz assim: seus olhos são como chamas de fogo. A Bíblia vai dizer também em Hebreus capítulo 12, versículo 29: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Dá um glória a Deus por isso. Irmãos, eu creio e vivo buscando por essa chama nova sobre a minha vida, por esse fogo de Deus sobre a minha vida. E o que eu senti
durante esses dias orando ao Senhor e pedindo uma direção para essas quartas proféticas, é que a primeira coisa que o Senhor quer fazer em nós é derramar um fogo dele sobre cada um de nós. Você recebe aí em nome de Jesus? Por isso que eu quero saber como que anda a tua expectativa, sabe por quê? Irmãos, Deus vai derramar um fogo aqui hoje, amém? Você quer receber ou não? Já vai orando aí no seu lugar. Irmãos, de repente você veio num culto como esse achando que seria mais um culto que você viria para bater cartão. Mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo, ele é poderoso para nos surpreender. Você não está aqui à toa. O Espírito Santo te trouxe aqui, e existe um fogo que ele vai derramar sobre nós nessa noite, amém? Então repete comigo, fala assim: eu quero receber desse fogo, eu quero mais desse fogo. Amém, irmãos? Existe um fogo aqui nesse altar, existe uma chama aqui nesse altar, e ele quer derramar sobre nós, e nós precisamos estar em busca desse fogo. A Bíblia fala que Moisés teve a experiência com esse fogo. A Bíblia fala que Moisés, ele está ali dentro, e ele foge para o deserto, porque ele matou um soldado, um egípcio, e ele foge dali, e quando ele está lá no deserto, existe uma chama que está queimando sobre uma sarça. E quando você estuda a respeito da sarça, você vai ver que a sarça, ela queima muito fácil no deserto. Então ela logo pega fogo e ela queima fácil. Só que algo chama a atenção de Moisés, porque Moisés está naquele deserto, é ele e Deus, e ele está ali sozinho, e de repente existe um fogo que começa a chamar a atenção dele. E eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, que existe um fogo que vai chamar a tua atenção, amém? Que você vai ansiar para poder estar com esse fogo, para poder estar no meio desse fogo. E a Bíblia fala assim que quando ele vai chegando perto, quando ele está se aproximando, o Senhor diz a ele: tira as suas sandálias, porque isso aqui é um lugar santo. Irmãos, as sandálias que ele carregava era a sandália egípcia, era um lugar que era impuro, e ali está representando algo. Irmãos, você não consegue ter um contato, uma intimidade maior com Deus, se você não tirar de você tudo aquilo que é impuro. Só que eu sei de uma coisa: aquele contato com aquele fogo marcou a vida de Moisés. Houve uma ativação sobre a vida dele, e nós sabemos tudo que o Espírito de Deus fez através daquele homem. Um homem que foi levantado por Deus para poder resgatar um grande número de pessoas. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que um fogo, ele vai te consumir, ele vai te encher, você vai queimar como brasa viva, e esse fogo sobre a tua vida vai atrair as pessoas para o Senhor. Você crê assim ou não? Irmãos, eu creio assim. Houve um tempo aqui que nós entramos em tempo de consagração e em busca, e começamos a orar e começamos a pedir a Deus, falar: Deus, nos purifique. Nós estamos clamando por arrependimento, por um novo tempo de avivamento, e nós começamos a orar e jejuar para o Senhor enviar vidas. Irmão, sabe o que começou a acontecer? O Senhor começou a enviar vidas, mas primeiro o Espírito Santo avivou foi cada um de nós. O Espírito Santo começou a gerar um fogo dentro de nós, uma fome pela obra, uma fome de exercer o chamado de Deus. E o fato de quando isso começou a acontecer, vidas começaram a vir, porque o Espírito Santo começou a trazer essas vidas. Eu estava lembrando hoje da vida da irmãzinha que levanta a mão assim, faz assim. Eu lembro que eu estava na praça, e nós estávamos num tempo de consagração e oração, e pedindo para o Espírito Santo enviar vidas. E eu lembro que foi num dia de tarde, se eu não me engano foi numa quarta-feira à tarde, o culto ia ser à noite. Ela chegou com a mãe dela, e ela disse que você tinha sonhado, era isso? Ela sonhou, porque ela estava desacreditada da vida dela, e ela não queria mais viver. Irmãos, ela nunca tinha vindo da igreja. Ela está aqui para poder comprovar isso. Ela me procurou aqui na praça, ela veio até aqui e falou assim: aqui é a igreja? Eu preciso conversar com o pastor. Eu falei: eu sou pastor. E ela me contou a história dela.
Ela falou assim: eu vim aqui porque eu sonhei e Deus mandou eu vir aqui nessa igreja. Olha só isso, irmãos. Você está entendendo o que é isso? Ela aceitou Jesus e permanece aqui até hoje, está aqui até hoje. A mãe dela também vem na igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós passamos a viver tempo que as pessoas passavam na rua fazendo caminhada e paravam para assistir o culto da porta, porque elas paravam e falavam assim: eu não sei o que está acontecendo, eu sempre passei por aqui, mas eu senti um anseio agora de parar para poder ouvir a palavra de Deus. É isso que o fogo do Espírito Santo faz nas nossas vidas. E existe um fogo que o Senhor quer derramar nessa noite, amém? Começa a dizer: eu quero em nome de Jesus. Irmão, você pode achar que, mas eu tenho que ficar repetindo tudo que você está falando, pastor. Eu estou te ativando, amém? O Espírito Santo está me usando aqui para ativar a tua vida. Fala assim: eu quero em nome de Jesus receber desse fogo. O Espírito Santo, irmãos, Ele quer fazer, mas nós precisamos deixar o Espírito Santo derramar através de nós. Eu acredito que quando eu olho para vocês aqui, eu sinto que o Espírito Santo quer fazer algo mais poderoso. Existe algo maior chegando. Existe algo determinado para esse tempo. Irmãos, há uns 3, 4 anos atrás aqui eu pregava e dizia: o Espírito Santo tinha me revelado que se pessoas não buscassem oração, não tivessem vida de oração, não iam permanecer dentro da igreja, porque os tempos iam ficar difíceis. Eu sinto tempos que estão vindo que vão ser muito difíceis. E se você não tiver o combustível, que é o Espírito Santo queimando dentro de você, você não vai aguentar a pressão que há de vir. Mas eu entendo uma coisa: quando o Espírito da paz está clamando dentro de nós, nada é poderoso para roubar a tua paz. Você vai ser lugar de refúgio para as pessoas que vão vir buscar o Senhor. Você vai ser lugar onde as pessoas vão querer vir para poder conhecer o Deus que você serve, porque você não vai ser abalado em nome do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus, Ele te guarda e Ele te protege. Eu quero falar sobre algumas experiências que Isaías, ele teve. Uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração é a respeito da intenção do coração. Olha só, irmãos, é um risco você servir a Deus com a tua vida de qualquer maneira. E uma das coisas que as pessoas ultimamente, elas não calculam o risco de servirem a Deus com a sua vida de qualquer maneira. As pessoas vêm para a igreja buscar o Senhor, elas recebem da presença do Senhor, por quê? Existem homens e mulheres que se consagram. Irmãos, existe uma intercessão que jejua toda semana. Existem homens e mulheres aqui que ministram o louvor, que também se consagram toda semana. Existem homens e mulheres que pregam nesse altar, que jejuam e oram toda semana. Você vai sentir o poder de Deus aqui dentro, mas eu não quero que você sinta somente o poder de Deus aqui dentro. Eu quero que você leve esse fogo para o teu dia a dia. Existe um risco, e as pessoas não calculam, de servir a Deus de qualquer maneira. As pessoas estão aqui ouvindo a palavra de Deus, sentem a presença de Deus e voltam lá fora com a sua vida da mesma maneira. É um risco servir a Deus dessa maneira. Isaías sabia desse risco. Por isso que ele grita, ele fala assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ele sabia disso, irmãos. Mas repete comigo: uma das coisas que o Senhor sabe e que o Senhor vê são as intenções do nosso coração. Irmão, se as intenções do teu coração é que você vem para a presença de Deus, e você tem buscado, e você tem lutado, mesmo que você ainda de repente está engastalhado no pecado, mesmo que de repente ainda você está engastalhado nas tempestades, os desertos da vida, mas você tem lutado e buscado ao Senhor com fome no coração, o Senhor é poderoso para derramar e transformar a tua vida, amém? Que é o que aconteceu com Isaías aqui. Porque uma das coisas que o Senhor faz primeiro, antes de o convocá-lo, Ele vai lá e purifica Isaías. E depois Ele diz: quem vai vir? Quem pode ir por mim? Então existe um fogo que vai derramar sobre a tua vida hoje, amém?
que vai purificar os pecados, vai trazer ativação espiritual no teu ministério, vai tirar o desânimo, vai te curar das tuas enfermidades, vai te arrancar desse deserto da tua vida. Mas sabe qual que é a segunda coisa que Ele vai fazer na tua vida? Ele vai olhar para você e vai dizer: eu posso contar com você? E é aí que nós devemos dizer: eis-me aqui, usa a minha vida. Não carregue a presença de Deus de qualquer maneira. Não podemos ser ignorantes a respeito dessas coisas. Coloca para mim Levítico capítulo 10, versículo 1. Eu quero usar um exemplo aqui para falar sobre você levar a sua vida de qualquer maneira. Nadab e Abiú, filhos de Araão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo. Vou repetir: acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano. Olha só isso: trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Irmão, sabe por que isso aconteceu com Nadab e Abiú? Uma das coisas que o texto deixa claro é que eles tinham bebido, eles tinham perdido a noção das coisas. Você pode ver que toda pessoa que ela enxuga demais ou bebe demais, ou se você já foi assim, uma das coisas que você não faz é medir as consequências daquilo que você vai fazer. Isso não é verdade? Você pode ver que todo beberrão demais, ele não mede a consequência por ele ser valentão demais. Ou de repente dele calcular, ele não consegue nem andar, eu vou andar. Aí pega e cai, porque não calcula as consequências. Mas uma das coisas que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração é que eles quiseram acender um fogo e trazer para a presença do Senhor. Irmãos, toma muito cuidado com uma coisa: tem gente querendo inventar moda para fazer a obra de Deus funcionar. Você não precisa inventar moda para fazer a obra de Deus funcionar. Tem gente que inventa coisa para a obra de Deus funcionar. Ah, eu vou procurar uma estratégia. Irmãos, a tua estratégia precisa vir do alto. A tua estratégia precisa vir do céu. Você não precisa ficar inventando moda, não. Por isso que nós temos que orar antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa. Toma muito cuidado, porque tem gente que não calcula as coisas. Eles fizeram o quê? Pegaram e acenderam um fogo e trouxe um fogo profano para dentro do tabernáculo. Irmãos, sabe por que o Senhor não permitiu isso? Porque Deus não mistura o que é santo com o profano. Deus nunca vai aceitar misturar o que é santo com o profano. Uma das coisas que eu tenho temor de fazer até hoje é subir no altar se o Senhor não estiver comigo. É subir no altar se o Senhor não me deu uma palavra. Eu oro o tempo inteiro para não ficar repetindo palavra. Eu oro para o Senhor me dar uma estratégia, queimar no meu coração a palavra que tem que ser pregada. Mas tenha cuidado. Sabe por quê? Porque se você não carrega o fogo de Deus, você vai tentar acender um fogo estranho. Irmãos, pessoa com fogo estranho não vai para frente. Pessoa com fogo estranho vai tentar inventar moda para fazer algumas coisas, e as coisas não vão surtir efeito. Uma das coisas que eu aprendi depois de um tempo: toma muito cuidado com essa questão de ser coach demais para fazer as coisas. Irmãos, a nossa estratégia tem que vir do alto, tem que vir do céu. O Espírito Santo precisa colocar no teu coração, e isso precisa queimar. Uma das coisas que o meu pastor ele fala, e ele diz, ele sempre nos orienta, ele fala assim, ó: pregue a palavra, pregue aquilo que queima no teu coração, porque a palavra que está queimando no teu coração vai trazer efeito na vida dos outros. Não fica inventando moda, não. Uma das coisas que eu passei muito tempo da minha vida foi ficar tentando surpreender as pessoas com um estudo bíblico, estudando algo teórico para tentar de alguma maneira impressionar a igreja. E eu lembro quando o Espírito Santo trouxe uma ativação sobre mim, e ele falou assim, ó: as minhas coisas são simples, prega sobre o meu espírito.
prega sobre mim, fala do meu Espírito Santo, apresenta o meu Espírito Santo para a igreja. Irmãos, foi algo simples que trouxe uma ativação sobre a minha vida. O Espírito Santo, Ele quer fazer isso conosco, Ele quer nos envolver. O Espírito Santo, Ele quer ser o seu melhor amigo. A Bíblia fala assim que Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, eles ficaram muito tempo sendo sacerdotes. A Bíblia fala assim que eles mexiam nas coisas do Senhor. É um outro tempo aqui agora, é bem antes, é um outro tempo. Eles mexiam nas ofertas do Senhor. A Bíblia fala assim que eles deitavam com as mulheres beirando a tenda. E uma das coisas que eu perguntei para Deus, eu falei: Deus, por que o Senhor foi tão radical com Nadab e Abiú? E o fogo de Deus veio e consumiu aqueles dois, e os dois morreram. E o mesmo não aconteceu com esses dois aqui. E uma das coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, estudando a palavra de Deus, foi que no tempo de Ofni e Finéias, a Bíblia fala assim, que a palavra de Deus era rasa, e não havia visões manifestas. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a palavra é rasa, e não tem experiência de Deus dentro da igreja, as coisas do Senhor não acontecem, não há frutificação, não há crescimento, e assim há com a nossa vida. Se você não busca se envolver com as coisas do Senhor, se você não fala para o Senhor: Senhor, eu quero mais, eu vou entrar num tempo de consagração, eu vou fazer algo aqui, Senhor, mas eu vou crucificar minha carne, porque eu quero fazer a tua obra por amor. Irmãos, a pior coisa que tem é você levar a tua vida e ver as coisas acontecendo para tudo quanto é lado, Deus manifestando e não acontecendo nada na tua vida. Quer saber como é que a tua vida está? Quando que foi que você expulsou um demônio? Ou qual que foi a última vez que você expulsou um demônio de uma pessoa? Qual que foi a última vez que você pregou a palavra de Deus para alguém? Qual que foi a última vez fora da igreja que o Senhor disse para você: vai lá e visita aquela vida e prega para ela? Qual que foi a tua última caridade? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque de repente, irmãos, cessaram as visões, a palavra de Deus não queima mais no teu coração. Por que aconteceu tudo isso nesse tempo, irmãos? E o Senhor permitiu. Não houve um peso sobre a vida desses homens, porque as visões eram raras, não tinha experiência, não tinha palavra. Sabe uma coisa que o Senhor me ensina aqui? Irmãos, graças a Deus que nós fazemos parte de um ministério como esse. Eu conheço a vida de um meu pastor, sei que é um homem de oração. Eu conheço a vida da minha pastora, eu sei que é uma mulher de caráter. Eu conheço os pastores dessa igreja, eu sei que são homens de fé, que buscam o Senhor. Graças a Deus, sabe por quê? Graças a Deus que nós temos uma preparação. Irmãos, está tudo pronto. As pessoas vão fazer um encontro tremendo nesse final de semana. Tem mais de 100 pessoas que irão passar por um encontro tremendo. Dá uma glória a Deus por isso. Irmãos, isso é graça de Deus. Glória a Deus por esse ministério que é rico disso. Vocês vão sair do encontro tremendo, sabe o que vai acontecer? Vocês vão passar por um discipulado. Depois disso vocês vão entrar numa teologia. Depois disso vai haver uma capacitação para formar cada um e colocar cada um dentro da sua vocação. Graças a Deus por isso, irmãos. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? Toma muito cuidado, sabe por quê? Eu sei o ministério que nós estamos. Eu sei os homens de Deus que ministram sobre esse ministério. São homens que têm revelação de Deus. São homens que têm palavras que vêm do alto. Então toma muito cuidado, sabe por quê? Tem coisas que a gente acha que Deus vai permitir, como no tempo de Ofni e Finéias, de ficar pecando e pecando e pecando. Tem coisas, irmãos, que Deus não vai permitir. Toma muito cuidado na unção que você toca. Eu conheço o meu pastor, sei que é um homem de Deus. Todas as vezes que um homem tentou se levantar, uma mulher tentou se levantar, porque foi seduzido pelas as questões de Satanás, não permaneceu aqui. Tem coisas que nós não medimos as consequências. Mas eu sei de uma coisa:
Eu olho para vocês aqui, eu vejo homens e mulheres que buscam por algo novo de Deus. Irmãos, nós estamos numa quarta-feira, onde você poderia estar descansando em casa, mas você resolveu vir. Dá um glória a Deus por isso. Graças a Deus que você está aqui, amém? Existe uma unção nova de Deus para a tua vida. Existe um tempo novo de Deus para a tua vida. Começa a receber de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero algo novo para mim. Eu quero um novo tempo na minha vida. Eu quero um tempo novo do Senhor. O Senhor, Ele quer ver, é a expectativa do nosso coração, irmãos. O Senhor, Ele está buscando algo em nós hoje. De repente a chaminha está bem fraca aí dentro de você, mas o Espírito Santo é poderoso para entrar e fazer um fogaréu. Você crê nisso ou não? O que nós precisamos, irmãos, é sustentar esse fogo. É sustentar cada vez mais ele. Levítico capítulo 9, versículo 22. O fogo que nós devemos carregar, irmãos, é o fogo que Deus acendeu em nós. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou, e tendo oferecido sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram abençoar o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu, gritou de alegria e prostrou-se o rosto em terra. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? O primeiro fogo que se acendeu dentro do tabernáculo veio dos céus. O fogo que nós temos que carregar é o fogo do Espírito Santo, é aquilo que veio dos céus. E nós precisamos, irmãos, carregar essa chama acesa dentro de cada um de nós. Carregar dentro de cada um de nós essa chama e falar: Senhor, coloca mais ousadia, coloca mais poder. Levítico capítulo 6, versículo 12 diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deverá ser apagado. Irmãos, é uma observação de Deus aqui. O Espírito Santo acendeu um fogo, e esse fogo não pode se apagar. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura e as ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. É isso que o Senhor quer para cada um de nós, irmãos. É todos os dias pela manhã a gente sustentar esse fogo. A pergunta que eu tenho para você: você tem sustentado esse fogo? Como é que eu sustento esse fogo, pastor? Com oração, com palavra de Deus, com jejum. É a tua busca no teu primeiro dia, irmãos, quando você acorda. Uma das coisas que fez diferença na minha vida foi a oração da madrugada. Foi antes do sol se pôr, eu ir para a presença de Deus e falar para o Senhor, falar: Senhor, eu estou entregando as primícias do meu dia aqui, eu estou entregando a minha vida no altar. Coloca mais fogo no meu coração, coloca mais lenha no meu coração, não deixa essa chama de Deus se apagar. O Senhor está nos chamando nessa noite. Quer avivamento na tua vida? Coloca lenha. O Senhor está dizendo: coloca lenha no teu altar. Você que é pregador da palavra de Deus, não suba aqui para pregar de qualquer maneira. Coloca lenha no teu altar, tenha vida de oração. Você que é ministro de louvor, está aqui, louva ao Senhor, coloca lenha no altar. Sabe por quê? O Senhor te confiou algo, uma posição. Sabe por que eu coloquei os músicos aí, irmãos? Porque o Espírito Santo disse a mim, falou: eu vou estar trabalhando na frequência, inimindo a ação do inimigo. Você pode achar que é um toquinho aí para mexer com você, mas existe unção nesses homens, existem unção nesses ministros, e o Senhor está derramando sobre nós, irmãos. Esse fogo tem que se manter aceso. Ele está dizendo: arruma um holocausto. O que é o holocausto, irmãos? É a nossa vida. É você medir as consequências e falar para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim?
Sabe por que o sacrifício é vivo, irmãos? Porque tem que doer. Tem gente que serve a Deus e fica assim: eu não vou jejuar porque dá dor de cabeça. Irmãos, vai dar dor de cabeça sim. Vai te dar fome. Vai te dar desespero. Às vezes a Patrícia olha para mim, ela me pega de jejum e olhando e fala: amor, você tem algum problema? O que foi? Você está olhando aí churrasco de jejum? Fala: eu estou ansiando aqui, vai chegar a minha vez. Irmãos, não é fácil não ficar 24 horas sem comer. Ficar 2 dias sem comer, ficar 3 dias, 4 dias só na água, sem comer. Não, eu não faço isso para me aparecer para ninguém. Eu faço isso, sabe por quê? Porque eu quero mais de Deus para minha vida. Eu faço isso porque eu quero algo novo de Deus sobre a minha vida. Eu não quero viver no raso, eu quero ter experiências maiores. Eu tenho falado muito sobre isso, nós temos conversado, eu e o Gustavo. Uma das coisas que o Gustavo tem ansiado muito é o Senhor usar ele com dons de cura. Nós temos visto isso dentro da igreja. É o baterista lá, ó. Quando eu entro na salinha dele lá, ele está trabalhando no computador. Sabe o que ele está fazendo? Assistindo pregação dos avivalistas. Está até em preto e branco. Às vezes está até legendado, ele está lá lendo. Sabe o que ele está fazendo, irmãos? Colocando lenha, aumentando o fogo. Sabe o que ele fala para mim quando eu vou lá? Fala assim: eita, queimando, tá ansiando. Ele falou assim: pastor, não é possível. Se esses homens chegavam, punham a mão e levantavam a pessoa que era paralítica, tocava em pessoas que tinham câncer sumir, por que Deus não vai fazer através de nós? Sabe por que eu estou dizendo isso para você, irmãos? Nós precisamos ansiar isso. É de entender, irmãos. De repente você olha e fala: pastor, isso não é para mim. É para você. Fala assim: essa palavra é para mim. Fala: essa palavra é para mim. É para você, irmãos. Deus, Ele quer te usar, é para você. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer aumentar a chama, aumentar o fogo. E para isso, a nossa carne tem que morrer. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem algo para você, amém? Mas nós temos que nos apresentar a Deus, e como um sacrifício vivo, irmãos. E não tem que ser pela emoção não, porque tem gente que fica assim: eu estou sentindo que eu vou fazer, de repente não cumpre. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Voto de tolo. A Bíblia fala assim que o nosso culto tem que ser racional. Eu preciso entender por que eu estou fazendo. Eu preciso saber por que eu estou passando fome. Eu preciso saber por que eu entrei no jejum. Eu preciso entender por que eu acordo 4 horas da manhã com sono, impeço o meu sono para poder ir para a presença de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Você vai acordar cansado, você vai acordar com sono, não vai para a vigília não. Amanhã você tem que trabalhar. Irmão, isso é padrão do mundo. O padrão do céu para a tua vida é as coisas loucas do Senhor. A Bíblia fala assim que Deus levantou os loucos para confundir os sábios. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: eu não estou entendendo nada. Essa mulher é atrapalhada, esse homem é atrapalhado, mas é cheio do poder do Espírito Santo. Eu vejo Deus nela. É isso que o Senhor tem que ver em nós. É a presença de Deus. É o amor de Deus. Não tem como, irmão, você se esvaziar de si mesmo e Deus não aparecer. Eu já contei para vocês aqui várias vezes de como Deus me pescou de volta. Foi com aquele homem lá, o Xande. Sabe como é que foi? Eu vendo ele levar travessa de bolo, que a Cristiano queria matar ele porque tinha que fazer bolo todo dia. Ele pegava os pedaços de bolo e levava para o serviço. Levava lá para o serviço. Aí chegava lá, irmãos, ele saía distribuindo, porque a turma era grande. Ele saía distribuindo 3 horas para todo mundo. Mas sabe por que ele fazia isso? Ele agradava todo mundo, cevava todo mundo. Você já viu como é que pega peixe? Você vai lá e ceva, não é?
Vai ficar fácil para o peixe vir para você pescar. Ele agradava todo mundo e depois aqui, ó, palavra. Eu olhava aqui e falava assim, que homem bobo. Gente, ele fica com fome, não come. E eu nem sabia que por detrás disso o negócio estava mais intenso ainda, porque a Cristiano queria matar ele. Tá vendo, Cristiano? Eu faço parte daquele bolinho que você fazia. Você está entendendo, irmãos? Deus levanta os doidos para confundir os sábios. É isso que Deus quer fazer com você. Não tem como você se esvaziar de si mesmo, a chama de Deus queimar e Deus não aparecer através de você. Deus quer usar a tua vida. Deus quer te usar. A pergunta que Ele tem para você nessa noite: o quanto que você está disposto? O quanto você está disposto a querer? Você precisa querer, irmãos. Deus não vai fazer, uma hora Deus vai me ativar e aí eu vou ter vontade de fazer as coisas. Isso é mentira. Eu preciso crucificar minha carne todos os dias, as minhas vontades todos os dias. Eu preciso querer fazer. Eu preciso querer para o Senhor fazer através de mim. Sabe o que está acontecendo em Israel no tempo de Jezabel? O povo se corrompeu. A Bíblia fala assim que Deus levanta um homem, o profeta Elias, para fazer um desafio. E quando esse homem chega, irmãos, para fazer o desafio, existem lá profetas de Baal, homens que já estavam em atividades, homens que já eram conhecidos dentro da casa do rei. Só que o Senhor levanta um homem, diante vários feiticeiros, diante várias situações, diante do pecado que contaminava aquela nação. E sabe o que aconteceu? Ele vai lá e fala assim: nós vamos fazer um desafio. A gente vai levantar 2 altares aqui. E aí eles levantam e preparam o altar deles, e preparam ali o holocausto. E a Bíblia fala assim: e o desafio é esse, aquele pelo qual o Senhor responder com fogo, esse é Deus de Israel. Sabe o que acontece? Os profetas de Baal vai lá e começam a clamar, e nada acontece. Isso desde cedo até o meio-dia. E a Bíblia fala assim que Elias zombava dele, falava assim: ó, grita aí, porque de repente eles estão dormindo, e nada de fogo vinha. A Bíblia fala que eles começam a se cortar, porque o sangue, irmãos, ele abre o mundo espiritual. Sabe o que acontece? Nada. Mas a Bíblia fala assim, que aquele homem se posiciona. A Bíblia fala assim que esse homem, ele restaura o altar que estava em ruína. Havia um altar ali, irmãos, e ele estava em ruína. Ele prepara o altar, ele prepara o holocausto, ele coloca a lenha, coloca 12 pedras ali que representam as 12 tribos de Israel. Ele faz um rego em volta e fala assim para o povo: quer que o Senhor responda? Então jogue água. Sabe o que o Senhor me ensina aqui, irmãos? A água era o mais precioso daquele tempo. Fazia 3 anos que não chovia. A água que eles carregavam era o bem mais precioso que eles tinham. E eles começam a lançar água sobre o altar. Aí pela lógica, irmãos, não dá para entender. E é aí que eu quero dizer para você: Deus levanta os loucos para confundir os sábios. Como é que esse trem vai queimar cheio de água? E ele fala mais uma vez: lancem água. E água novamente sobre o altar. E a Bíblia fala assim que ele para e faz uma oração. Ele fala assim: Senhor, para que esse povo veja. E ele ora. E a Bíblia fala assim que o fogo vem do céu e consome o holocausto, consome as pedras, a lenha, e lambe até a água que sai em volta, irmãos. Naquele momento, sabe o que acontece? O povo começa a jubilar e começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora, por que acontece isso, irmãos? Porque o fogo, ele é poderoso para purificar as mentes. A Bíblia fala assim que aquele povo tinha uma mente dividida, mas o fogo que desceu purificou as mentes. O fogo
fogo que desceu restaurou o ministério sobre Israel. Houve algo profético ali que aconteceu. Existe um fogo de Deus preparado para cada um de nós. A pergunta que eu tenho para você: você quer desse fogo? Você quer dessa unção de Deus? Então começa a falar para o Senhor: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais da Tua presença. Você precisa ser corajoso para dizer: Senhor, eu estou aqui e eu não estou sentindo nada, mas eu sei que o culto é racional. Eu quero desse fogo. Eu quero dessa unção. Eu quero essa ativação sobre a minha vida. Fique de pé.